Quando o Bolsonaro ganhou, eu ouvi de diversas pessoas falando: se não der tudo certo, eu tenho cidadania, eu vou embora. Tem um problema do Brasil que a gente não consegue construir uma identificação entre os brasileiros, porque somos muito heterogêneos e o país é muito grande. Assim, o país é ingovernável. No nosso país, a gente teve uma coisa muito única, que foi a vinda da família real para cá, trazendo a metrópole e trazendo uma ideia de elite que é: eu não pertenço. Então, se formou, mesmo os das capitanias, né? Não se formou uma elite que tem uma ideia de nação. Aqui é o meu país. Né? Eu vou explorar, mas para que meu país também cresça. Não, eu vou explorar para queimar tudo, zerar essa porcaria aqui e voltar para a Europa. Não é à toa que no nosso país, mesmo sendo um país tão interessante, as pessoas. É sinal de prestígio a pessoa ter uma dupla cidadania. Isso é uma coisa muito curiosa no nosso país. É a coisa do. Tipo, quando o Bolsonaro ganhou, eu ouvi de diversas pessoas falando: se não der tudo certo, eu tenho cidadania, eu vou embora. Eu vou para Miami. As pessoas têm uma ideia de ir embora. Então não tem problema que queime tudo. E isso eu tô falando que é um discurso de elite, né? Trazendo essa ideia, né, do discurso de elite que se infiltra, né, numa classe média ou numa suposta classe média, né? Porque às vezes as pessoas acham que é da classe média, às vezes nem é também, às vezes é bem pobre mesmo, e que faz com que as pessoas tenham esse tipo de relação com o próprio país, né? Você conseguiu, né, articular essa nossa relação ambígua que a gente tem com o país, né, de amar e odiar, de usufruir e de querer ir embora. Assim, a gente odeia o Brasil, mas a primeira coisa que a gente faz é usar a bandeira do Brasil na Europa, né, quando a gente migra. Mas aí você tem uma boa sacada que você conseguiu estabelecer uma linha, né, uma linha histórica, né, uma linha histórica como um próprio mito fundador do país, né, a própria família real já tinha essa relação ambígua com o país, né, de extrair e fugir, e meio que isso foi transmitido para a gente, talvez até inconscientemente, e reproduzimos até hoje, né? É interessantíssimo se a gente pensar essas raízes psíquicas ligadas à colonização, né? Porque o que tem aqui é muito estranho, a gente ama, mas odeia, né? A gente usa a camisa e a bandeira do Brasil no exterior, mas se vê um brasileiro andando na rua no outro país, a gente finge que não é brasileiro. A gente tem vergonha alheia, é uma coisa assim muito estranha. Talvez isso possa, assim, né, estar ligado à colonização É, do país mesmo, né? E aí, por isso eu e falei que uma foi um bom elite que não insight. tem nenhum compromisso com o país. De modo geral mesmo, eu acho que é muito sério isso, Domecq. A sensação que me dá é que, de modo histórico, o momento em que a gente teve uma elite se formando um pouco mais comprometida com o país foi no tempo do PT. E aquela que foi perdendo espaço, um pouquinho de espaço, quis retomar o Brasil. E o Brasil que foi retomado, esse era o discurso, inclusive, né? Retomar o Brasil que eu quero, né? Quando retomou de uma forma a queimar tudo mesmo, né? A queimar até o fim, né? Como você disse, não é à toa que as florestas estão queimando dessa forma. Vamos extrair tudo, vamos vender tudo, vamos passar toda a boiada, vamos leiloar o país inteiro o mais rápido possível. Aí entra várias questões, né? Aí assim, são várias questões, eu não vou falar em ordem de hierarquia, mas a gente tem um problema do Brasil que a gente não consegue construir uma identificação entre os brasileiros, porque somos muito heterogêneos e o país é muito grande. Assim, o país é ingovernável. Eu lembro quando eu estava morando, fazendo parte do doutorado, aí tinha um especialista em políticas públicas contando como era a gestão na Catalunha, e eu achei incrível, né? Aí eu falei assim, mas por que a gente não consegue fazer isso no Brasil e vocês fazem aí na Catalunha? Aí ele falou facilmente, milhões de habitantes, além de ser um lugar rico. Você é de São Paulo, quantos habitantes tem só na cidade de São Paulo? Aí na época acho que era 15 milhões, né? Uhum. Se a gente pensar, e o país, né? 210, 220 milhões. Então é uma coisa assim, ingovernável, né? O E Brasil os é Estados Unidos ingovernável também então? e com toda a sua heterogeneidade. Os Estados Unidos também, claro, mas os Estados Unidos eles pegaram esse modelo dos estados, né? Eles conseguiram descentralizar um pouco mais nessa gestão dos 50 estados e talvez facilite um pouco mais, mas também, obviamente, eles estão calcados muito sobre a exploração sobre o México, o roubo da terra do México e depois todas essas questões do imperialismo, né? E aí então tem um pouco mais de fundos. Mas se a gente compara
o Brasil com a Islândia, né? A Islândia que estava com um bom controle da pandemia do coronavírus, não dá para comparar, né? A Islândia você tem 150 mil habitantes, quase 500 mil habitantes. 500 mil habitantes é o que a gente tem no distrito do Grajaú, né? O Grajaú acho que tem 300, 400 mil habitantes. Um dos 94 de São Paulo é quase o mesmo tamanho de um país, né? Da Islândia. Então esse é um dos problemas. Então a gente não cria primeiro uma identificação entre as pessoas. Mas um problema maior é a questão do racismo. A questão do racismo em que as pessoas querem se diferenciar do outro e têm ódio ao outro por pertencer a outra etnia, a outra raça, por mais que muitas vezes o próprio perpetrador do racismo pode ser uma pessoa parda ou negra, né? Então, como a gente viu na época da eleição do Bolsonaro, havia homens negros faziam o sinal da saudação nazista. Então, isso é muito complicado, né? Então, a gente não só odeia o diferente, mas a gente odeia o diferente que somos, né? A gente odeia essa diferença que nós mesmos somos. E chegamos a situações assim muito complicadas em que no Brasil tínhamos neonazistas, skinheads negros, né? Assim, eles sabiam assim, eu sou negro, mas eu sou skinhead porque o discurso do skinhead está correto, né? Aí eu contava isso para os psicólogos políticos europeus, eles não acreditavam, né? Como que é possível ter neonazista negro, né? Eles não acreditavam que existia isso. Então a gente tem esse problema identitário muito forte que faz com que não gere, né, laços de solidariedade e que a gente viveu. Assim, hoje a questão do racismo, né, das lutas antirracistas está sendo muito mais expresso, mas isso ficou encoberto por muito tempo, né? A gente viveu essa ideologia do mestiço, e o que era a ideologia do Brasil como país mestiço, senão o encobrimento da dominação e da segregação racial. A gente naturalizou a tal ponto que muitas pessoas acreditaram nisso, né? O Brasil é o país das oportunidades, a gente não é racista, é o lugar da mestiçagem, mas os estrangeiros que vinham para o Brasil que se chocavam, falavam, nossa, né? Por que todos os porteiros, os garçons, na maioria são negros e as pessoas que são servidas são brancas, né? Então, a gente tem muitos desafios que creio que a questão racial, né, da multiplicidade racial, que deveria ser um ponto positivo, né, porque o que a gente tem assim, só em São Paulo, né, a gente tem pessoas de mais de 100 nações morando em São Paulo capital, né, e isso que deveria ser motivo de orgulho, acaba sendo motivo para aumentar a separação, a cisão, os conflitos, e que torna o Brasil assim um lugar difícil de governar mesmo, né, difícil de governar. Se você gostou desse corte de live que a gente fez, não se esquece de curtir e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para sempre receber vídeos que tragam uma discussão da realidade presente, das relações, a respeito da saúde mental, psicologia e psicanálise. Esse é um canal para isso. Um canal que faz esse tipo de discussão com um viés crítico. Deixa nos comentários o que você está achando, quando você tiver alguma dúvida ou quando você tiver alguma sugestão de vídeo ou live para a gente fazer aqui no canal. E se você quiser acessar a live inteira, aqui esse é o vídeo da live inteira. Mas você também pode acessar esse outro vídeo que o YouTube está te recomendando. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.